Olá pessoal, no nosso último encontro iniciamos a temática envolvendo a recuperação das empresas em crise e no último tópico nós comentamos a questão envolvendo os meios pelos quais o devedor vai apresentar judicialmente a forma de sair da sua crise financeira. No encontro de hoje eu vou tratar com vocês a questão envolvendo o processo em si de recuperação judicial. É um processo extremamente complicado, porque envolve não só aspectos de direito material, mas também aspectos de direito processual. A recuperação judicial ela é dividida em três fases. O processo de recuperação judicial é dividido em três fases. A primeira fase é a fase preliminar ou postulatória, que é aquela na qual o devedor apresenta a sua pretensão em juízo. A segunda fase é a fase de deliberação, na qual a Assembleia, recebendo o plano de recuperação, ela vai aprovar, rejeitar ou propor um meio alternativo de recuperação. E a terceira e última fase, que é a fase na qual o plano começa a ser efetivamente cumprido. Essa primeira fase ela é inaugurada com a petição inicial. E essa petição inicial é feita com base lá no Código de Processo Civil e automaticamente o devedor tem que juntar todos os documentos indicados lá no artigo 51. Então vamos lá. Ele tem que juntar o balanço patrimonial, as demonstrações de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, relação dos credores e empregados. Vocês vão ver posteriormente o porquê da importância da relação dos credores aqui, certidão do registro público de empresas mercantis. O que é essa certidão? É para o empresário demonstrar ao juiz de que ele exerce atividade empresarial há mais de 2 anos, conforme nós falamos no nosso encontro anterior, lá do artigo 48, que ele tem que ter o exercício da atividade há mais de 2 anos, então esses 2 anos, essa certidão vai fazer essa demonstração. Relação dos bens dos sócios, extratos bancários e eventual movimentação na Bolsa de Valores, certidões do cartório de protesto, e aí se discute se a empresa com protesto ela pode ter analisada, apreciada a sua recuperação judicial. A resposta é sim, mesmo com títulos protestados, a empresa é habilitada, está habilitada a fazer o pedido de recuperação judicial. Certidão de distribuição de ações contra ela e alguma outra causa que justifique o pedido. O juiz, ao receber a petição inicial e toda essa documentação, pode determinar ao devedor que ele emende a petição inicial. E caso ele não faça, o juiz vai indeferir esse pedido. Bom, feita a emenda ou não havendo necessidade da emenda, o juiz recebe a petição inicial, analisa a documentação e aí ele vai dar uma decisão de processamento, se tudo estiver ok, de processamento da recuperação judicial. Olhem só, muito se discute na doutrina da jurisprudência se essa decisão do artigo 52 ela é passível ou não de recurso. Durante muito tempo eu mesmo defendi a tese de que essa decisão era irrecorrível, que era uma decisão de mero processamento, era um ato ordinatório, que não vincularia em nada a recuperação judicial. Hoje, essa decisão ela é passível, o entendimento é pacífico na doutrina da jurisprudência, de que cabe recurso de agravo de instrumento dessa decisão de processamento. Agora, entendam, essa decisão do artigo 52 de processamento não tem nada a ver com a decisão do artigo 58 dessa mesma lei, que defere, que acolhe o pedido de recuperação judicial. Então, olhem só, vamos estabelecer aqui um paralelo. A decisão do artigo 52 é de mero processamento, ou seja, segue o barco, segue a recuperação judicial. Já a decisão do artigo 58 é a decisão de concessão da recuperação judicial. Então são dois momentos processuais diversos.
Agora, por que caberia recurso de agravo de instrumento aqui no artigo 52? Desde que haja o descumprimento de alguma determinação, de alguma imposição normativa. Exemplo, o empresário não cumpriu um requisito do artigo 48. O empresário não juntou um determinado documento do artigo 51. Então, por isso que se caberia o recurso de agravo de instrumento. É um momento importantíssimo dentro do processo, é o momento do artigo 52, é um momento muito esperado dentro do processo. Por quê? Porque o juiz vai determinar uma série de imposições dentro do rito processual. Primeira, ele vai determinar a nomeação do administrador judicial, que vai ser uma pessoa de extrema relevância dentro do processo, que vai fiscalizar, que vai presidir a assembleia, vai verificar os créditos. Então é uma pessoa importante que nós vamos falar posteriormente. Ele vai determinar, o juiz, a dispensa de certidões negativas para o exercício da atividade do empresário, e aí exceção feita a algumas contratações com o poder público, e aí o Poder Judiciário atento e sensível ao próprio princípio da preservação da empresa, função social da empresa, já em várias decisões autorizou que essa empresa em recuperação contratasse com o poder público, um exemplo, em licitação, mesmo que ela esteja em recuperação, flexibilizando então essa segunda determinação. A terceira determinação, que para mim é uma das mais relevantes, é a suspensão de todas as ações e execuções contra esse devedor por até 180 dias, é o famoso período de blindagem, lembrando que alguns credores não se submetem à recuperação judicial e consequentemente a esse prazo de 180 dias, trabalhista, fiscal, credores com garantia, que nós já falamos inclusive fundamentando lá no parágrafo 3º do artigo 49, dando o exemplo dos credores com alienação fiduciária e dos credores objeto de leasing. Então, essa suspensão ela é de extrema relevância para o devedor. Por quê? Porque vai permitir que ele respire. Ou seja, durante 180 dias, nenhuma ação ou execução, com as exceções legais, poderão correr em face daquele devedor. Outro detalhe importante, de maneira reiterada, o Poder Judiciário vem prorrogando esse prazo de 180 dias. Então, o fundamento principal é de que, enquanto não existir a Assembleia de Credores, e obviamente nós vamos falar dela já, não pode ocorrer o destravamento desse período. Então, enquanto a Assembleia não acontecer, esse período de 180 dias pode ser sucessivamente prorrogado, desde que o atraso dessa Assembleia de Credores não esteja sendo ocasionado pelo próprio devedor, ou seja, ele não pode se beneficiar da sua própria torpeza. O juiz vai nomear o promotor, o Ministério Público passa a atuar no processo como fiscal da lei, passam a existir comunicações às fazendas federal, estadual e municipal. O juiz vai determinar a publicação de um edital para que aconteça a Assembleia Geral de Credores em até 150 dias da publicação desse edital. Então lembre-se daqueles 180 dias lá atrás, né? Enquanto não ocorrer a Assembleia em até 150 dias, o juiz não determina o fim do prazo de suspensão de 180 dias. Nesse edital, além dessa determinação para a realização da Assembleia, vai constar também o resumo do pedido e da decisão, a relação dos credores, dos seus respectivos créditos, e também o prazo para que os credores apresentem suas habilitações de crédito, suas divergências a esses créditos e eventualmente a objeção ao plano no prazo de 30 dias, de acordo com o artigo 55, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Bom, fazendo a publicação desse edital, os credores eles vão ter 15 dias
para habilitarem seus créditos ou apresentarem divergências. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui naquilo que eu havia falado anteriormente com vocês. Um dos documentos que o devedor tem que juntar na sua petição inicial é a relação de todos os seus credores. Então, quando o credor ele toma ciência de que a empresa que ele é credor entrou em processo de recuperação judicial, ele tem que analisar se o nome dele e o seu crédito e a natureza do seu crédito estão indicados naquela relação inicial juntada pelo próprio devedor. Se o nome dele estiver lá, o crédito dele estiver correto e a natureza do crédito dele também estiverem corretos, ele está automaticamente habilitado. Agora, se o nome dele não estiver lá, ele tem que fazer a habilitação. Prazo, 15 dias da publicação desse edital. Se o nome dele estiver lá, mas o valor dele estiver equivocado ou a natureza do crédito dele estiver equivocada, que seria essa natureza? Ele é um credor quirografário e ele foi indicado como um credor subordinado. Então ele não tem que habilitar, ele tem que divergir. Qual que é o prazo? 15 dias da publicação desse edital. Então, tanto a habilitação como a divergência, elas têm que ser apresentadas ao administrador judicial e não ao juiz, como pode parecer. Então, tanto a habilitação quanto a divergência, elas têm que ser apresentadas ao administrador judicial. Ato seguinte, em até 45 dias após esses 15, o administrador judicial vai fazer uma publicação de um edital constando essas habilitações, constando essas divergências, em até 45 dias após os 15, e aí no prazo de 10 dias a partir dos 45, quem se sentir prejudicado por aquela habilitação ou por aquela divergência, pode apresentar impugnação. E essa impugnação ela tem que ser apresentada ao juiz e não ao administrador judicial, como o pedido de habilitação, como o pedido de divergência, que tem que ser apresentados ao administrador judicial. A impugnação tem que ser apresentada no prazo de 10 dias a partir dos 45 ao juiz. Cada impugnação vai ser autuada em apenso, cada impugnação vai ser dado benefício ao contraditório, o administrador se manifesta, o Ministério Público se manifesta e o juiz vai decidir. Ao decidir, de cada decisão, de cada impugnação, cabe recurso de agravo de instrumento. Se não existirem impugnações, todas as impugnações forem julgadas, o juiz homologa o quadro geral de credores. Como segundo nível, uma segunda fase no processo de recuperação judicial, nós temos a fase de deliberação, que ela é inaugurada com a decisão que manda processar a recuperação judicial lá do artigo 52. Nessa fase, a Assembleia é protagonista, a Assembleia de Credores é protagonista. Por quê? Porque ela vai analisar o plano de recuperação judicial. Esse plano ele vai ser apresentado com a petição inicial pelo devedor ou em até no prazo máximo e improrrogável de 60 dias da publicação do edital que mandou processar a recuperação judicial lá do artigo 52. Então entendam bem, o empresário, ao apresentar a sua recuperação judicial, ele pode apresentar esse plano com a petição inicial, mas o legislador dá para ele a oportunidade de apresentar em até 60 dias da publicação do edital que mandou processar a recuperação judicial. Então ele tem um prazo considerável para fazer essa apresentação. E entendam, se ele não apresentar, o juiz vai decretar a falência. Aqui não há prorrogação, como ocorre lá no caso de 180 dias. Aqui o prazo de 60 dias é improrrogável. O que deve constar nesse plano de recuperação? Os meios pelos quais ele vai se recuperar, aqueles meios lá do artigo 50,
a viabilidade da empresa, ou seja, que a empresa está em dificuldade, mas ela tem oxigênio para sair dessa crise, e o próprio plano econômico. E quais são as condições dessa recuperação judicial? Olhem só, independentemente do plano de recuperação que você vai apresentar, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você como é corriqueiro do ponto de vista prático, é normal uma empresa fazer um pedido de pagamento com prazo de 10 anos. É normal uma empresa apresentar o seu plano de recuperação judicial solicitando um deságio de 10%, 20%, 30%, 50%, que seria o pagamento com desconto. Então, olhem só, independentemente do que você vai propor no primeiro ano, você tem que pagar todo o seu passivo trabalhista e pelo menos parcelar o seu débito tributário. Então não importa o plano que você vai apresentar, você tem que pagar no primeiro ano todo o seu passivo trabalhista e parcelar o seu débito tributário. Bom, feito essa consideração, o plano vai para a Assembleia, que tem que ser realizada dentro do prazo de 150 dias. Lá na Assembleia, de acordo com o artigo 45, os credores vão deliberar a aprovação, a rejeição ou propor um meio alternativo. Dependendo da categoria dos credores, da natureza dos credores, existem quórums de aprovação estabelecidos lá no artigo 45, ok? Os credores com garantia, os credores com privilégio geral, especial, quirografários e subordinados, a deliberação deles depende da maioria do valor dos créditos e cumulativamente com o valor com a questão da maioria simples, ou seja, a maioria de cabeças em assembleia. Então, repetindo, credores com garantia, especial, geral, quirografários e os subordinados dependem cumulativamente da maioria dos votos representando o valor e a maioria das cabeças lá na data, no dia da Assembleia. Já os credores trabalhistas dependem da maioria simples dos presentes, ou seja, de cabeças, e não independentemente do valor. Se a Assembleia deliberar pela rejeição do plano, o juiz vai determinar, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 56, a falência da empresa, e aí há uma exceção a essa regra tipificado lá no parágrafo 1º do artigo 58, onde o juiz, dependendo de alguma circunstância, mesmo que a Assembleia não tenha aprovado, mas dependendo dos quórums de aprovação que não tenham atingido aos quórums do artigo 45, mas tem uma outra dinâmica de aprovação. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente das classes. Aprovação de 2 das classes de credores nos termos do artigo 45 dessa lei. Ou caso haja somente 2 classes com credores votantes, aprovação de pelo menos uma delas. E como a terceira condição cumulativa, na classe em que houver rejeitado o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45. Então olha só, a regra é, a Assembleia rejeitou o plano de recuperação, o juiz determina a falência. Agora, há uma exceção tipificada lá no artigo 58 do parágrafo 1º da LRF, onde, dependendo dos quórums de aprovação, o juiz pode mesmo assim decretar e conceder a recuperação judicial. Bom, vamos imaginar que a Assembleia tenha aprovado, que o processo, que a Assembleia tenha não feito nenhum pedido de recuperação alternativo, enfim, ela aprovou o plano. O juiz recebe essa aprovação e homologa o plano.
E aí ele vai dar uma decisão. É a decisão do artigo 58, passível de agravo de instrumento, e é um título executivo judicial. Essa decisão do artigo 58 é diferente do artigo 52, vamos só relembrar. Essa decisão lá do artigo 52 é aquela que manda processar. Já essa decisão do artigo 58 é aquela que julga procedente a recuperação judicial e concede a recuperação judicial. E dessa decisão é passível de recurso de agravo de instrumento. Terceira fase é a fase de execução, onde o plano começa a ser efetivamente cumprido pelo devedor. Nessa fase o nome dele muda, então o nome empresarial dele passa a ter ao final a expressão em recuperação judicial, e o devedor, que agora é o devedor em recuperação, ele passa a ter que começar a cumprir o plano. E aí é um detalhe importante estabelecido lá no artigo 51. Depois de deferida, determinada, concedida a recuperação do artigo 58, ele permanece vinculado às obrigações vencidas até 2 anos depois dessa decisão. O que isso significa? Que o processo vai continuar em cartório. Determinou o cumprimento, o juiz determinou a recuperação judicial, não teve recurso de agravo de instrumento, ou todos os recursos de agravo de instrumento foram apresentados e julgados, transitou em julgado, a recuperação judicial não tem mais nenhuma pendência, o processo fica em cartório durante 2 anos. Por quê? Se durante 2 anos o devedor deixar de cumprir alguma obrigação, essa recuperação judicial é convolada em falência. Passados 2 anos, esse processo é encerrado mediante sentença, lá do artigo 63. E aí o que acontece? Se o empresário deixar de cumprir o plano depois de 2 anos e encerrada mediante sentença, lá do artigo 63, conforme eu havia dito para vocês anteriormente, que a decisão do artigo 58 é um título executivo judicial, os credores agora terão que pleitear os seus respectivos créditos em processos autônomos, não mais dentro da recuperação judicial. Então, só para finalizar, o juiz dá a decisão do artigo 58, transitou em julgado essa decisão do artigo 58. Ela permanece ainda ativa, vamos assim considerar, durante 2 anos. Se durante 2 anos o devedor deixar de cumprir alguma obrigação, é convolado em falência. Passados 2 anos, se o devedor deixar de cumprir a obrigação, porque conforme eu havia dito anteriormente para vocês, o devedor pode apresentar um plano de pagamento em 20 anos. Então, durante esse prazo, depois de 2 anos, se ele vier a descumprir, o credor que for prejudicado pode pegar aquela decisão do artigo 58, transitada em julgado, que é título executivo judicial, e fazer valer o seu direito dentro de um processo autônomo.